Daí, pessoal, mais uma resolução. Tomando-se os números primos compreendidos entre 0 e 24, o número de frações do tipo A sobre B, em que A é menor que B, que pode ser formado é. Então, ele quer saber todas as frações do tipo A sobre B. O de cima tem que ser menor que o de baixo, né? A menor que B, ok? E esses números A e B são os números, números primos entre 0 e 24. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar os primos entre 0 e 24. O primeiro primo é o 2, né? É o único primo que é par. Depois eu tenho o 3, o 5, o 7, o 9 não é primo, dá por 3, o 11, o 13, o 15 não é primo, dá por 3, dá por 5, o 17 é primo, só dá por 17 por 1, né? Lembrando que número primo é aquele que só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, que é o que todo número tem. Por exemplo, aqui, ó, fazer um comentário rápido, ó, o 20 ele não é primo, mas ele dá para dividir pelo próprio 20 e dá para dividir o 20 por 1. Todo mundo pode ser dividido por ele mesmo e por 1. O que acontece é o que o número primo só tem isso. Só dá para ser dividido por ele mesmo e dividido por 1. O 20 aqui dá para dividir por ele mesmo, por 1, mas também dá para dividir também, por exemplo, por 5, dá para dividir por 2, dá para dividir por 10, dá para dividir por 4, enfim. Então, por isso que o 20 não é primo, porque além dele mesmo e do 1, ele tem outros divisores. O primo não, o primo só tem ele mesmo e 1. Então, dando sequência, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. O próximo primo que só dá por 1 e por ele mesmo é o 19. O 20 é par, o 21 dá por 7, dá por 3. Então, não é só dividir por 21 e por 1. E o próximo, então, tem o 23 ainda, que é antes do 24. Lembra que ele está colocando os primos entre 0 e 24. Então, vai ter o 23. Aí eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 9 possibilidades. Ok. Bom, agora eu vou perceber quantas frações eu consigo. Eu posso usar aí o princípio multiplicativo, ou eu posso usar um raciocínio mais intuitivo, que ele rende mais para nós. Eu vou fazer aqui uma espécie de tabela. Vou fazer aqui, ó, que vai ficar muito espesso. Vou usar isso só para diminuir a espessura aqui. Ok. E aí eu vou tirar isso e agora sim. Ok. Aqui eu estou fazendo uma tabela, tá? Rapidinho aqui. Ok. Bom, nessa tabela eu vou colocar aqui o numerador, que é como se fosse o A, tá? Numerador é como se fosse o meu A. E aqui eu vou colocar as possibilidades de denominadores. Denominador. Eu poderia ter feito o contrário, né? Poderia ter colocado o denominador aqui e o numerador depois, mas é mais lógico colocar primeiro o numerador, depois o denominador. O denominador que seriam as possibilidades do B. Então vou pensar assim, agora eu vou colocar todos os possíveis numeradores. Lembra que são os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 não, 17, 19
e 23. Só vou confirmar aqui, ver se deu 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Estão todos aí. Bom, lembra que o numerador ele tem que ser menor que o denominador. Então, eu vou colocar aqui do lado as possibilidades para denominador. Se o de cima é 2, olha só, o que eu posso colocar embaixo? Bom, eu posso colocar qualquer um dos próximos. Eu posso colocar o 3, o 2 é menor, né? O A tem que ser menor que o B. Então, o de cima tem que ser menor que o de baixo. Então, embaixo pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7, pode ser 11. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Pode ser o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Logicamente que eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 8, né? Do 3, faltou alguma? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Faltou aqui o 23. Então serão 8 possibilidades, porque qualquer um dos próximos 8, do 3 em diante. Então aqui vai me dar 8 possibilidades. Vou colocar assim. Vou colocar aqui, ó, do lado. Não sei se vai aparecer no vídeo. Vou colocar aqui fora. 8 possibilidades para o 2. Quando eu coloco o 3 em cima, olha só, se o 3 vai em cima, quem são os maiores que 3? Bom, os que vêm depois, né? 5. Deixa eu desfazer essa marcação do 3 aqui. 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23. Então aqui para o 13 eu tenho 7 possibilidades. Vou fazer mais uma assim. Se eu coloco o 5 em cima, se eu coloco o 5 em cima, quem é que pode ser embaixo? Do 7 em diante. Então eu tenho aqui o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e o 23. Ou seja, aqui eu tenho 6 possibilidades. Pô, então já conhecia aqui a lógica que vai ser feita, né? Quando o de cima for o 7, quantos eu tenho possibilidades para baixo? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu poderia ter feito só isso, ó. Não precisaria ter anotado todos. Então eu tenho que serão 5. Quando eu colocar o 11 em cima, bom, se eu coloco o 11 em cima, quem é que pode ser embaixo? Os maiores que o 11. Eu tenho 4 possibilidades, 13, 17, 19 e 23. E não preciso mais listar todos eles. Eu só vou colocar aqui direto a quantidade. Para o 11, então, são 4. Quando eu coloco o 13 em cima, se eu coloco o 13 em cima, quem é que pode ir para baixo? O 17, o 19 e o 23. Eu tenho aí 3 possibilidades. Então, para o 13, eu tenho 3 possibilidades. E se eu coloco o 17 em cima? Se eu coloco o 17 como numerador, quem é que pode ir para baixo? O 19 ou o 23. 2 possibilidades. Então, para o 17, 2 possibilidades. Se eu coloco o 19 em cima? Se eu coloco o 19 em cima, eu posso? Posso. Quem é que vai ter que ficar embaixo obrigatoriamente? O 23. Então, note que se eu coloco o 19 em cima, eu só tenho uma possibilidade. E se eu coloco o 23 em cima, posso? Não. Porque se tu colocar o 23 em cima, o que vai acontecer? Embaixo eu não tenho nenhum número acima do 23 para ficar. Lembra que o A tem que ser menor que o B. Então, esse 23 tem que ser o menor que o de baixo. E não tem ninguém maior que o 23 para colocar embaixo. Então, aqui no 23 eu tenho 0 possibilidades. E aí, agora é só contar. 8 mais 7, 15. 15 mais 6, 21. 21, 26, 30, 33, 35, 36 mais 0, 36. Então, eu tenho aí 36 possibilidades, alternativa D. Ok? Exercício bem tranquilinho aí, com esse raciocínio de padrão, raciocínio de lógica. Ok? Ficamos por aqui, então. Obrigado pela visita, um forte abraço. Espero que esta correção aí te ajude no teu estudo.